As eleições na Europa, porque eu sempre olho para a Europa como um exemplo para a África a nível das economias, nível de crescimento econômico, de produção econômica, porque a Europa claramente atingiu níveis que muitos países da África anseiam atingir, né? E as eleições que acontecem na Europa afetam, quer queiramos, quer não, têm impacto sim nas economias africanas. E principalmente aqueles países europeus onde os africanos tendem a viajar, né? Porque nós costumamos ir nos países que nos colonizaram, né? Portanto, os africanos que falam português tendem a ir para países da Europa que falam também português, e assim sucessivamente. E claramente, em 2022 parece-me ser o ano das eleições na Europa. Estamos aqui a falar de eleições tanto legislativas como presidenciais, né? Portugal viveu eleições, embora antecipadas, mas ponto, viveu. Portanto, a Inglaterra, sim, a França também está agora na corrida. Portanto, ou seja, é o ano das eleições na Europa, e trouxe aqui principalmente aqueles países europeus que têm grande impacto para a África. Malta está aqui representada, porque agora vejamos, se nós lermos a questão das imigrações, Carlos, né? Africanas para a Europa, aquelas migrações por via do mar, né? Portanto, Malta é o destino de muitos africanos, né? Então, quando acontecem eleições em Malta, afetam a África, né? Porque muitos africanos, para chegarem para a Europa, por via do Mediterrâneo, por via do mar, que são imigrações ilegais, né? E proibidas agora também, e que eu também condeno enquanto cidadão, porque fica com a ideia de que alguém hoje vai morrer no mar, porque decidiu abandonar um país que não lhe está a dar condições mínimas. Mas esse tema trouxe aqui... Muitas vezes, ou seja, essa fuga tem a ver precisamente com o fato do país não estar a conseguir dar resposta. Também não ter energia, se calhar às vezes. Porque vejamos, mesmo a nível dos nossos países, Carlos, os professores, por exemplo, os médicos que trabalham no interior do país, costumam ir trabalhar de manhã e voltar para as cidades à noite. Alguns percorrem grandes distâncias, simplesmente porque lá não tem internet, não tem energia. Aliás, não tem energia, também é dificilmente ter internet. Então, se eu não consigo carregar um telemóvel lá onde eu trabalho, não vou passar lá noites, né? Acho que era importante. Se bem que eu acho que as pessoas não arriscam as vidas a fugir, a atravessar o mar em busca de uma vida melhor só pela energia, acho. Também pode ser porque se eu sou um empreendedor, cor na minha veia uma energia empreendedora. Eu quero empreender aqui na minha região. Mas aqui, se tanto vem energia, às vezes, se calhar não consigo empreender. Então vou decidir empreender no país vizinho. Se calhar o país vizinho também não apresenta condições favoráveis, ou porque está em guerra, ou porque tem outros problemas. Então vou decidir empreender no outro lado do mundo. Pode ser, pode não ser, mas se calhar às vezes é melhor considerar para que os nossos governos olhem assim, quanto é importante investir em energia, né? Então vais considerar assim. Sim, mas falavas-me então do impacto que essas eleições podem vir a ter ou estão a ter? Exatamente, Carlos. O grande impacto é porque quando há eleições, né, mudam-se ideologias políticas. Os partidos têm ideologias. E os cidadãos dos seus países, os europeus, votam, né, em função da sua condição atual, né, financeira, votam em função das suas ideologias também, e votam por questões, em função da forma como eles olham o país, né? E hoje estamos observando na Europa um nascimento daquilo que se chama partidos da extrema-direita, ou extrema-direita, os chamados partidos populistas, né? Que são os partidos que vão trazendo cada vez mais presença hoje na Europa, e claramente esses países, quando chegam ao poder, aplicam suas ideologias. Ideologias estas que às vezes são boas, são más, mas que criam muito mais efeito nas economias africanas quando, por exemplo, chega ao poder um partido que olha para os imigrantes como uma ameaça, né? Nós vimos isso no governo de Trump, né? Quando ele disse que construía um muro para dividir a América do resto da América, digamos, né? Portanto, o mesmo também aqui na Europa pode acontecer, porque eu hoje vou observando claramente alguns partidos populistas a cada vez mais atingirem o poder, e aqui na Europa, aqui em Portugal em particular, já um partido que está em terceiro lugar, que é populista, que é da extrema-direita, que é um perigo para uma economia que quer ser cada vez mais social, democrática, quer ser inclusiva. Mas é isso que vamos ver em Portugal, na Inglaterra, agora também em França. Portanto, e eu temo que isso também chegue a Malta, e quando essas potências como a Reino Unido, a França, começam a ter esses indivíduos no poder, claramente vão ir derramando essa ideologia para o resto da Europa, né? Claro, depois cria aquilo que se chama barreiras sociais, né? Nós somos somente europeus, só vivem aqui europeus, e africanos vivem ali. Não há mal nenhum nisso, se a África também tornar-se autoindependente, autossustentável, né? Mas é mal
quando queremos construir uma sociedade mais democrática possível, mais social possível e mais inclusiva possível. Eu penso que o impacto das eleições na Europa começa a surgir... Eu pegava exatamente por aí para te perguntar, desses países todos que nós estamos aqui a ver, os 6 pelo menos, qual é que achas, na tua opinião, que tem um maior potencial para impactar a economia africana? Ou seja, qual deles é que achas que o rumo das eleições pode vir a ter influência na economia africana? Eu penso que é Portugal e França, né? Porque Portugal e França? Porque a África é um continente francês, porque os países africanos falam maioritariamente francês, e porque também há em Portugal grande... Eu também falo português, sou angolano, fui colonizado por Portugal. Eu conheço a quantidade de africanos lusófonos em Portugal. Portanto, penso que para a realidade africana, a França e a Inglaterra, a França e Portugal têm maior impacto no nosso continente, né? Até porque quando vemos... Tem a ver com a questão das colónias, achas? Tem a ver com isso? As emissões ao país? Sim, é como eu disse no princípio, né? Geralmente os países africanos, as populações africanas tendem a viajar para os países dos seus colonizadores, né? Portanto, é mais fácil eu ir a Portugal porque já falo português, é mais fácil trabalhar, estudar, portanto, essa é a verdade de interação também, né? Porque também há mesmo laços que se criou durante a história toda, né? E isso preocupa-me porque quando esses partidos, né, essas ideologias políticas chegam ao poder, começam a rasgar essa relação social que é agradável, alguns também conseguem influenciar algumas potências africanas, né? Porque geralmente os partidos financiam-se entre si próprios, né? E quando um partido intermete-se em situações políticas de outros países, com promessas de que se aceitar as minhas promessas eu posso investir em área A ou B, ou seja, é uma forma também de cada vez mais espalhar essa ideologia. Por isso é que a Rússia quer espalhar-se com a sua ideologia comunista, que quer capturar agora a Ucrânia, depois vai capturando, ou seja, voltar à antiga União Soviética, né? Porque geralmente os partidos depois querem crescer a este nível, de serem mesmo não só o país, ser países vizinhos, tornar o mundo como iguais, assim, né? Querem fazer com que as pessoas pensem igual, né? Portanto, isso preocupa-nos também, porque depois que chegamos numa fase em que os países começam a criar aquilo que se chama em economia a protecionismo, ou seja, protecionismo econômico, protecionismo cultural, ou seja, vamos criar uma economia em que ninguém mais possa interferir na nossa, o que é bom, ou seja, queremos criar uma certa independência econômica, o que é bom, mas também queremos criar uma separação, como fez a Coreia do Norte. Eles são independentes, do ponto de vista de produção, mas também estão isolados. Então, são essas ideologias populistas e da extrema-direita que vão depois, no futuro distante, criar essa ruptura entre as nações, né? E nós queremos viver em um mundo onde cada cidadão se sinta cidadão do mundo, né? Eu, apesar de ser angolano, quero viver na Alemanha, porque eu sou cidadão do mundo. E é esta a missão de todos nós para que esses partidos, estou aqui a falar em televisão, se calhar não possam ter tanta abrangência como estão a ter aqui na Europa. Por isso que eu acho que, por ser 2022 um ano das eleições na Europa, tem de ser um tema relevante para os africanos também pensarem, né? Depois, se eu acrescentar, Carlos, também penso importante para nós, África, não só criarmos uma espécie de blindagem, ou seja, nem tudo o que acontece na Europa nos pode afetar, como tem afetado, ou seja, eleições na Europa não nos podem necessariamente afetar, se nós formos também politicamente independentes, formos também economicamente independentes, assim como também, se algum dia a Europa decidir criar mesmo essas barreiras protecionistas a nível cultural e econômico, nós já estamos bem, nós não nos afetamos, ok? Ou seja, precisamos também olhar para essas eleições como um sinal de que está mais do que na hora também olharmos de forma a dizer que se nos cortarem as relações internacionais, políticas, nós não iremos chorar porque estamos bem connosco mesmos, né? Portanto, acho que também tem esse lado que nos chama a responsabilidade para analisarmos essa questão. Fica então a sugestão de que devemos acompanhar com uma certa expectativa o rumo das eleições, dessas eleições que têm acontecido, e também o desenrolar desta crise energética que tem estado a afetar a Europa e que, de certa forma, nos afetarão também. Exatamente, Carlos. Acho que nós temos de estar de olhos aos grandes. Acho que, eu vou dizer, nós queremos ser grandes, temos de estar de olhos aos grandes. O que é que eles estão a fazer? Quer nós gostemos deles, quer não. Temos de acompanhá-los. O que é que estão a fazer? Mas às vezes nem sempre os grandes estão a fazer as coisas certas.
Pá, não sei, mas. Mas sim, sempre, acho que é sempre importante acompanharmos, muito mais agora a nível de energias, porque nós, África, somos pobres no nível energética, ou seja, nós somos pobres de energias a nível de acesso, muitos não temos, e também somos pobres porque há ainda famílias que não conseguem pagar a conta de energia. Têm energia em casa, mas também não conseguem pagar. Portanto, nós temos várias pobrezas energéticas acumuladas. Portanto, acho que é um tema assim que deve merecer debates nos parlamentos, nas universidades. Estamos a mudarmos esse cenário que a África vai já há muitos anos vivendo, né? E cá te esperamos para pelo menos irmos fazendo o debate nós, contigo, a tentar explicar-nos. Joaquim, espero que voltes a falar comigo e que não te veja só daqui a mais um ano. Eu também espero, Carlos. É diferente, é divertido. Falar de economia, temas sérios com o Carlos. Carlos que tem um lado humorístico bem afinado. Sim, mas hoje bem que é Portanto, ajuda assim a descontrair esses temas. Obrigado. Joaquim, até uma próxima então. Obrigado, até a próxima, Carlos. É sempre um gosto ter-te aqui. Obrigado.